Essa noite nós vamos aprender. Quem gosta de aprender? Aleluia. Hoje eu não vou pregar, eu vou ensinar. Amém? Pregar é diferente de ensinar. Então eu quero me ensinar. E o tema da mensagem é: aprendendo a me defender dos ataques do inimigo. Não, você não está aqui, você não quer aprender, você não quer ouvir. Esse amém, irmão, eu não ouvi, acho que eu estou com um problema nesse ouvido aqui. Eu vou te dar a oportunidade de você se expressar de novo. Aprendendo a me defender dos ataques do inimigo. Quem quer aprender? Aleluia, agora eu vou ensinar, irmão. Agora você me convenceu. Amém? Você que está chegando aí pela primeira vez, eu sou assim, tá bom? Sou o pastor Germano, pastor principal da igreja aqui. Eu sou assim, irmãos, eu sou feliz. Aleluia, porque Deus me chamou para liberdade. Durante muito tempo, 25 anos da minha vida, eu andei aprisionado pelo inimigo, mas depois de 2005, o Senhor me libertou. Amém? Não vou contar o testemunho aqui, porque eu preciso de 2 horas para contar e não é o objetivo hoje. Mas é longo e é bonito. Tudo que Deus faz é bonito, né? Olha para o irmão do teu lado aí, para a pessoa perto de você. Olha. Tem gente que olhou para um lado e depois virou para o outro. Misericórdia. Essa pessoa que está perto de você é bonita, irmão. É bonita. Não existe ninguém igual a ela aqui na terra. Amém? Não existe ninguém, ela é especial para Deus. Nós somos únicos. Tem até umas pessoas que dizem que Deus nos fez e colocou a forma fora. Não tem outra forma, irmão. Não tem outro Germano, não tem outro Elisandro, não tem outro Rodrigo. Bota o teu nome aí, não tem. Às vezes são meio parecidos, mas igual a nós, irmãos, não tem, jamais vai ter. Amém? Aleluia. A Bíblia, querido, em muitos momentos, muitos textos, ela vai nos apresentar que existe um adversário. Fica comigo agora. Então a Bíblia possui muitos textos. Eu poderia aqui trazer vários e vários textos, mas não é o objetivo. Eu vou ler apenas alguns, que elas vão apresentar essa realidade de um adversário, de um acusador, de alguém que não quer nos ver bem, de alguém que não quer nos ver na casa de Deus, na presença de Deus, de alguém que não quer nos ver vivendo os propósitos de Deus. Olha o primeiro texto, abre a sua Bíblia aí. 1 Pedro, lá no Novo Testamento, quase no final da sua Bíblia, vai estar lá a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo de número 8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 8. Assim diz a palavra de Deus: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, o que ele é, irmão? De quem? Nosso. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Esse é o primeiro texto que eu quero ler. O segundo texto está em Efésios capítulo 6, só voltar um pouquinho. Efésios capítulo 6, nós vamos ler o versículo 11 e também o versículo de número 12. Efésios capítulo 6, versículo 11 e 12. Serão os dois versículos dessa noite que eu vou pedir para você abrir. Depois eu vou ler mais alguns, mas daí eu não vou pedir para você abrir, você anota, para a gente ganhar um pouco de tempo. Diga amém. Então Efésios 6, do 11 ao 12 diz assim: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades,
contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aleluia! E Lucas 4,13 diz assim: tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. Esse texto fala da tentação de Jesus no deserto. Quem já assistiu a Paixão de Cristo aí? Ou um filme relacionado a Jesus, você sabe que depois que Jesus foi batizado por João Batista nas águas, o próprio Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto. Para qual finalidade? Ser tentado pelo inimigo. Amém? Então, Jesus vence ele nas tentações, o inimigo se afasta dele até um momento oportuno, ou seja, ele não desistiu de atacar. Ele não venceu naquele momento, ele não teve êxito naquele momento, mas ele se afasta e ele fica observando até que ele possa retornar, ou ele possa projetar algo diferente para tentar derrubar aquela pessoa. Olhe para a pessoa do lado e diga assim: você está em guerra. E a sua guerra não é contra a família, não é contra as pessoas, não é contra o sistema político, não é contra nada disso. A nossa guerra, ela está nas regiões celestiais. É contra o nosso adversário. Por mais que você não veja, por mais que você não queira ouvir este nome, ele é real. E ele está lutando todos os dias contra a humanidade. Não tem como se esconder. Amém? Não tem como fugir. Eu vou me mudar de cidade, pastor. Eu vou me mudar de país. Não adianta. Ele sabe que você vai para lá. Ele vai continuar guerreando contra você. Por mais que você não queira, existe uma guerra. A palavra adversário significa aquele que se opõe. Aquele que se opõe, que combate contra alguém. Vem aqui, pastor. Imagina que esse é um grande tesouro, e aquele que o achar vai ser a pessoa mais feliz e terá tudo o que deseja. Aleluia! Quantos querem esse tesouro? Vamos imaginar que nessa cadeira está Jesus. Ele é o maior tesouro. Amém? E aqui está alguém que o Senhor quer levar até Jesus, que o Senhor quer apresentar a vida eterna para ele, que Deus quer mudar a sua vida, a sua família, todas as áreas. Deus quer dar liberdade, quer dar cura, quer dar vida, quer dar paz, ou seja, quer abençoar e dar vida eterna. Levante sua mão, vamos orar. Ele não vai impedir a bênção, diga amém. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós tomamos posse do poder e autoridade que o Senhor nos concede. Nós sabemos, Pai, que o nosso adversário não gosta quando nós falamos a respeito desse tema, quando falamos e abordamos, Senhor, porque o teu povo será livre, o teu povo será transformado e coisas maravilhosas irão acontecer. Por isso cerca esta casa com os teus anjos, com os querubins, com os serafins, Pai, com espadas de fogo à mão, e que eles estejam pelejando nesse momento. Toda resistência, toda opressão, tudo que não procede do Senhor, caia por terra em nome de Jesus Cristo. Nos dá vitória mais uma vez, Senhor, esta noite, contra tudo aquilo que se levanta contra o culto, que se levanta contra nós, em nome de Jesus. Dá só uma regulada agora nesse microfone, que ele dê
uma mudada de som. Então aqui está Jesus e ali está o ser humano. E algo vai se levantar, o opositor, aquele que vai combater, tenta vir até Jesus. O opositor, ele vai fazer guerra, para que você não passe por ele e vá até Jesus. Porque se você passar por ele, e for até Jesus, você vai conhecer a verdade e a verdade vai te libertar e você vai se transformar em um filho e uma filha de Deus. Pode aplaudir Jesus. Obrigado. Então ele vai combater contra nós. Querido, desde o momento onde nós estamos sendo concebidos, ouça isso, dentro do ventre da mãe, ali já se inicia um combate, ali já se inicia uma guerra para tentar o quê? Ceifar aquela vida que ali está, para tentar remover aquela vida que ali está. Não é, essa guerra não inicia quando você cresce, não, é quando você já está dentro do ventre da sua mãe, ali ele já começa a guerrear, para te ferir, para te prender e se possível ceifar a sua vida. Aleluias. Então, sua oposição contra os seres humanos não é algo novo. Quando nós pegamos a Bíblia e já lemos ali no livro de Gênesis, nós já vemos o primeiro casal que Deus criou e colocou dentro do jardim do Éden, Adão e Eva, sendo que visitados por ele, com o propósito maligno de levá-los ao erro, de levá-los a desobedecer a Deus, para que eles fossem removidos da presença de Deus. Então veja que desde o início da criação, o nosso adversário, ele está em oposição contra nós, aleluia, todos os dias, enquanto Jesus não voltar e não aprisioná-lo, pois este dia vai chegar, amém? Esse dia vai chegar, mas não chegou ainda, ele está livre. E ele está atuando, ele está agindo e tentando impedir que o homem vá até o Senhor, impedir que o homem viva tudo aquilo que Jesus já conquistou. Aleluia. Então, um dos principais objetivos do nosso adversário é tentar impedir que os homens tenham comunhão com Deus, que os homens se acheguem a Deus, que os homens conheçam a Deus. Querido, isso aqui era tema de seminário, era tema de nós ficarmos uma manhã, tarde, noite, meditando e aprendendo. Teria muita coisa poderosa para mim passar, eu vou tentar resumir, aleluia. Siga comigo aqui. Então ele tentará impedi-los de conhecer a verdade, porque se nós conhecemos a verdade, ele vai começar a nos perder. Nós vamos começar a mudar de vida. Nós vamos começar a andar em outra dimensão. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 diz assim: a vontade de Deus para nós. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Deus deseja o quê? Que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Quem é a verdade? Jesus Cristo, seu Filho. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, uma das formas do inimigo, querido, se movimentar, se opor e tentar impedir que nós venhamos conhecer a Deus, é criando uma grande gama de religião sobre a terra. Quantas religiões existem? Quantas? Milhares e milhares. Milhares e milhares. Então muitas vezes ele vai se aproveitar de várias estratégias, é impossível falar todas aqui, para impedir que o homem chegue a Deus. Não existe outra porta.
não existe outro caminho, não existe uma religião que leve o homem a Deus. Só existe uma ponte, só existe uma porta, e essa porta chama-se Jesus. Ele disse: eu sou a porta. Amém? Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Porém, após nascermos de novo da água e do Espírito, nossa luta não se finda. Depois que eu passo por esse estágio de sair do domínio do diabo e passar para o domínio de Deus, a minha luta não termina. Pelo contrário, parece que nos primeiros momentos ela fica mais difícil. Pergunta para mim por quê? Porque ele quer tentar vencer você antes que você aprenda, antes que você conheça, antes que você evolua em Cristo, antes que você mergulhe na palavra, tenha comunhão com Deus. Ele quer tentar quebrar esse vínculo, essa união que você começou a criar. Então ele vai te apertar terrivelmente de todos os lados, para que você comece a pensar: parece que quando eu estava lá no mundo, as minhas lutas eram menores. Parece que lá eu tinha mais vitória. Parece que lá eu era mais feliz. Depois que eu vim para essa tal de igreja, parece que a minha vida deu uma guinada para pior. É só dificuldade, é só problema, é só luta. Quem está por trás disso tudo? Pode ter certeza que não é Deus. É o nosso adversário, aumentando o nível de guerra, para que você se frustre e vá embora. Amém? Mas se eu fico firme, eu entendo estas coisas, e eu resisto ao diabo, o que ele faz? Ele foge. Amém? Mas enquanto ainda somos meninos na fé, ainda enquanto somos crianças, porque quando nascemos de novo, nós somos meninos na fé, crianças na fé. Em 2005, quando eu aceitei a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, querido, naquele momento, quando eu disse sim para Jesus, foi tremendo, foi extraordinário, foi uma alegria inexplicável. Passado alguns dias, a luta veio. Passado algumas semanas, piorou. E nós, como meninos, como crianças, muitas vezes não sabemos como nos defender. Querido, há um princípio, assim como físico e espiritual. Toda criança, se você deixar ela abandonada, estou falando uma criança física, agora um filho, ele morre. O filho pequeno, ele precisa de cuidado. O filho pequeno precisa de atenção. E depois que ele chega ali aos 3, 4 anos, ele já começa a falar, a pedir, e nós já ficamos mais tranquilos. Quem aqui é mãe, levanta a mão. Quando nasce o primeiro filho, e ele começa a chorar de madrugada, como é que você fica? Como é que você ficou? Eu e minha esposa ficava extremamente preocupados. O que ele está sentindo, o que é, o que aconteceu, porque nós não sabíamos. Pais de primeira viagem. Mas depois que começa a falar, dá um alívio no pai e na mãe, porque já começa a dizer: pai, está doendo a barriga. Pai, está doendo aqui. Então você já começa a saber: pai, eu quero comer. Aí depois que ele cresce um pouco mais, você já se despreocupa mais ainda. Amém? E assim é espiritualmente, quando nós nascemos de novo, aceitamos a Cristo, amados. Se nós não tivermos um cuidado, não tivermos alguém para estar perto de nós, se nós não confiarmos em um líder, um pastor, alguém que Deus colocou sobre a nossa vida, e muitas vezes ficarmos quietos, aguentando todos os problemas sozinhos, o que acontece? Grande parte sucumbe diante da luta. Grande parte não aguenta e vai embora. Mas não é o que Deus quer. Deus quer que você prevaleça até o final da tua caminhada. Fato é que muitos não sabem como se defender dos ataques e contra-atacar e se manter de pé. Então nesta noite vamos aprender, não de uma forma exaustiva, mas sucinta,
como nos posicionar diante do ataque do inimigo. Vamos aprender como nos posicionar. Aleluia! Primeiro vejamos algumas formas que ele vai nos atacar. Eu vou falar de 3 formas básicas aqui. Criar diversos tipos de distrações e ou trabalho excessivo, com o objetivo de enfraquecer sua vida de oração e meditação na palavra. O diabo vai criar inúmeras distrações, para que nós não venhamos ter tempo de qualidade com Deus. E se eu não tenho tempo de qualidade, de leitura, de aprendizado, de oração, eu me torno um ser espiritual fraco. E se eu estou fraco diante da peleja, o que acontece? Muitos acabam sucumbindo. Muitos acabam não tendo discernimento, e muitos acabam agindo na força do braço, achando que as coisas que muitas vezes estão acontecendo são normais, são físicas, mas muitas coisas não são físicas, meu irmão. Muitas coisas são espirituais, são ataques do inimigo, e se eu não discernir, se eu não agir da maneira correta, eu posso sucumbir. Minha família pode sucumbir, meu casamento pode terminar. Quem está me entendendo aqui? Segunda forma que ele vai te atacar. Poderia falar muitas, mas eu não tenho tempo. A segunda forma que ele ataca o ser humano é lançando sobre nós setas e dardos inflamados na nossa mente. Setas e dardos inflamados na mente do ser humano. A mente do ser humano é o lugar de maior ataque. Amém? Ele vai visitar você nos teus pensamentos, sugestionar algumas coisas para você, incitar algumas coisas para você. Vou te dar alguns exemplos aqui. Saia daqui, pois ninguém nesta igreja se importa com você. O que é isso? Ataque na mente do inimigo. Esse casamento não é para mim. Eu sabia, tem algo errado aqui. Ele lança uma seta de desconfiança, ele lança uma seta de ciúme, são exemplos, para tentar destruir você, destruir o projeto de Deus na sua vida. Ninguém aqui gosta de mim. As pessoas, exemplos, irmão, as pessoas olham para mim e estão me julgando. Querido, ninguém está te julgando, mas as setas do inimigo, eles estão sendo lançadas na mente do ser humano, para fazer você pensar justamente aquilo que ele quer, para que você retroceda. Quem aqui já foi flechado, recebeu flecha ou dardo inflamado algumas vezes na sua vida? Levanta a mão. E discerniu, você entendeu o que era? Várias vezes. Hã? Várias vezes ele vai fazer isso. Inúmeras vezes. Teve um momento ainda morando em Santa Maria, já havia aceitado a Cristo, já fazia um ano que eu estava caminhando com o Senhor, tinha mudado de vida, tinha abandonado algumas práticas erradas que eu fazia, já estava procurando andar em santidade e obediência a Deus. Mas teve um sábado, verão como hoje, eu estava saindo da empresa que eu trabalhava de cobrador de ônibus na empresa Centro-Oeste. Quem conhece Santa Maria sabe onde fica a empresa, ali próximo a Camobi, a empresa que eu trabalhava. E querido, fruto de ir pouco na casa de Deus, por causa dos horários do meu trabalho, eu só conseguia ir nos domingos uma vez por domingo, que era a folga que eles davam.
e outras folgas eles davam durante a semana, e durante a semana não tinha culto na minha igreja, era só nos domingos. E dia de semana tinha outras atividades, como reuniões nas casas, células, enfim. Uma igreja muito dinâmica, porém um culto só por semana. Então muitas vezes eu conseguia ir apenas um culto no mês. Já não orava como orava, já não buscava Deus como buscava. E tudo isso vai enfraquecendo o ser humano. E aquela tarde quente, depois de um dia cansativo de trabalho, eu dentro do ônibus ainda, limpando o ônibus, entregando o material, e eu fui sair da empresa ainda de uniforme, e ele sugestionou na minha mente: hoje está quente, você trabalhou o dia inteiro, você deu duro, você merece tomar uma cerveja bem gelada, aquela que desce redondo. Antes de conhecer a Jesus eu tomava, irmão, tomava. Mas depois que eu conheci a Cristo, nenhum pastor ele veio a mim e disse: Germano, pare de tomar cerveja. Germano, não. Querido, conforme você vai conhecendo a Bíblia, a verdade, ela vai te libertando, ela vai te arrancando algumas coisas. Você começa a ver que você andava no caminho errado. Mas naquela tarde eu cedi, a seta dele. Tinha um cachorrão perto do trabalho, e eu cheguei de uniforme ainda, querido. E olhei para o rapaz e disse: me dá aquela bem gelada. E tomei ali, ó. Desceu gostosa, redonda. Entrei no carro, fui para casa. Quando eu entrei dentro de casa, quem é que estava me esperando lá? Pergunta. Quem é que estava me esperando lá? Não era minha esposa. Ela estava no trabalho. Não era o inimigo. Ele já tinha me atacado. Era o Espírito Santo. Quando eu entrei dentro de casa, ele constrangeu o meu coração. Aí não foi a voz do inimigo, foi a voz dele falando comigo, e ele disse: filho, o que tu estás fazendo? Lembra da tua vida como era? Lembra como era antes de você me conhecer? Você quer voltar para aquelas velhas práticas? Chorei muito aquele dia. Pedi perdão, me arrependi e nunca mais voltei a fazer aquele ato. Aleluia! Aplauda Jesus. Terceira forma de ele nos atacar, estou falando de 3. Criar uma atmosfera espiritual de opressão. Essa atmosfera espiritual de opressão são vários inimigos, vários soldados do nosso adversário que se reúnem com uma missão contra nós. Por exemplo, você vem para a igreja, você estava bem, e do nada começa a te dar um sono violento. Você não sente sono neste horário, mas você entrou, você adorou, sentou, e na hora da palavra você começa. O que é isso, irmão? É Deus querendo que você não ouça a sua palavra? Não é. Isso é um ataque. Diga ataque. Diga opressão. Outra forma de ele atacar é trazendo medo, sonolência, falta de concentração, irritabilidade, desejo de tirar a própria vida, desânimo. Então ele cria atmosferas espirituais tão terríveis. Você estava bem, o casamento bem, os filhos bem, você tem dinheiro, você tem saúde, você tem tudo. Mas você acordou e dali um pouco vem aquele sentimento, Clédio. Parece que você é infeliz, que você não tem mais prazer de viver, que você não vai mais conquistar nada, que você não merece estar vivo. O que é isso? Diga opressão. Ataque feroz do inimigo.
E infelizmente, eu falo isso com tristeza, infelizmente muitos, querido, por não discernir estas coisas, muitas vezes dão a voz ao inimigo e acabam cometendo contra a própria vida e fazendo coisas horríveis. Aleluia. Eu poderia ficar por horas citando as formas de ataque dele, mas não é o propósito. Porém, vejamos algumas maneiras de nos posicionar diante das ciladas do diabo. Diga comigo, eu quero aprender a me posicionar contra o ataque do diabo. Primeira coisa, sujeitando-se a Deus. Diga comigo, sujeitar-se a Deus. Tiago 4:7 diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam o diabo e ele fugirá de vocês. Submeter a Deus é obedecer ao Senhor. Amém? Deus quer o nosso mal? A palavra de Deus vai nos ensinar algo errado? Não, querido. A vontade de Deus para mim e para você é boa, perfeita e agradável e não vai nos acrescentar dores. Aplauda Ele bem forte. Essa é a vontade de Deus. Então o primeiro passo é obedecer a Deus. Te faço uma pergunta. Em algum momento da Bíblia, você que já leu os evangelhos, conhece um pouco da história de Jesus, Jesus desobedeceu ao Pai? Em momento nenhum. Em momento nenhum Jesus desobedeceu a Deus. Por mais que no Getsêmani, na hora da crucificação, que antecedia a crucificação, ele orou e disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, vírgula, mas contudo seja feita a tua vontade. Ele nunca desobedeceu a Deus. Jesus, ele não quebrava princípios, nem os próprios pais carnais, José e Maria, Jesus não desobedeceu. Ele honrava, ele amava, ele cuidava daquela família, dos seus irmãos, porque ele entendia de princípios. Quando eu quebro um princípio, eu quebro um mandamento de Deus, há uma consequência sobre a minha vida. Eu dou uma legalidade para o inimigo operar. Amém ou não amém? Mas se eu me submeto a Deus, obedeço os mandamentos, obedeço a sua palavra, o que Deus faz na minha vida? Nesse você não toca. As asas dele estão sobre nós. Salmo 91. Aleluia. As asas do Altíssimo nos cobrem. Quem vai conseguir nos tocar? Se Deus é o nosso guarda, o nosso general, o nosso protetor, se nós andamos debaixo da sua sombra, quem nos tocará? Ninguém pode. Agora se afasta da sombra dele, para você ver. O inimigo está ali, pronto, para te tocar, tentar destruir, e se possível ceifar a sua vida. Aleluia. Obedecer a Deus e resistir ao inimigo, ou seja, não ceder às tentações dele, não ceder àquilo que ele está atacando, colocando na sua mente. Não ceda. Amém? Fique firme, não ceda. No deserto Jesus cedeu para ele? Não. Estava com fome, não havia comido 40 dias, 40 noites, e veio o tentador: se tu és o Filho de Deus, transforme essa pedra em pão e come. Me mostra que tu é Filho de Deus, me mostra que tu tem poder para operar, me mostra. Jesus disse para ele o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aplauda ele essa noite.
A segunda forma de nós vencermos o contra-ataque é nos alimentando da palavra. O nosso coração, ele precisa estar cheio da palavra, porque a sua boca fala o que o seu coração está cheio. Como Jesus venceu ele no deserto? Com a palavra. Com a palavra, meu irmão. Mas se eu não conheço, se eu não tenho prazer na lei do Senhor e não medito nela de dia e de noite, como vou vencer no dia da dificuldade? Vai faltar palavra, vai faltar argumento. Deixa eu te dizer algo. O inimigo, o nosso adversário, ele conhece melhor a Bíblia do que nós. É sério, igreja. Ele conhece de cor salteada, da frente para trás, do avesso, de olho fechado, ele conhece. E nós conhecemos? Não. Não conhecemos muito pouco. E esse ano o Senhor quer que você cresça no conhecimento. Fevereiro é o mês de nós lermos o livro de Efésios, diga Efésios. Janeiro nós lemos o livro de Mateus. Fevereiro, Efésios, diga Efésios. É bem pequeno, irmão. Dá para ler num dia. Esse mês você vai ler, reler o mês inteiro Efésios. Coma Efésios, se alimente do livro de Efésios, amém? Terceira forma de nós aplicarmos para nos mantermos firmes: perseverando em oração. Diga comigo, perseverantes em oração. Oração, querido, é extremamente necessária para o cristão se manter de pé diante das dificuldades e aumentar o seu nível de intimidade com Deus. Aquele tripé ali, né? Esse tripé, ele tem, o próprio nome já diz, né? Tripé, 3 pés. Se eu tirar um, o que acontece? Cai. Sabe qual que é o tripé do crente? Oração, palavra e jejum. Anote na sua Bíblia. Tripé do crente. Para você permanecer de jejum, palavra e oração. Tripé do cristão. Aleluia. Vai me dizer que nós não negligenciamos no tripé? Sim. Persevere na oração. Letra E. Vou correr um pouquinho. Letra E. Jejuar frequentemente. Quem gosta de comer? Levanta a mão, não me deixa sozinho nessa. Quem gosta de comer? Letra E, jejuar seguidamente. Nós gostamos de comer, irmão. Comer é bom, amém? É bom, mas jejuar também é bom. Faz bom para a saúde, é sério. Pesquisa, estuda, fale com o médico para você ver. Eles aconselham as pessoas a jejuar. O jejum vai desintoxicar o seu organismo. Aleluia! Mas também vai fazer o que com o seu espírito? Fortalecer o teu espírito. Você jejua? Nós estabelecemos na igreja um jejum por semana. Você pode fazer mais. Nas quartas-feiras é o dia do jejum coletivo da igreja. Amém? Se você não sabia, está sabendo agora. Jejue nas quartas-feiras. Nós estamos almoçando e abrindo um jejum de alimentos até quinta-feira ao meio-dia. Só tome água, suco, chimarrão. Não coma nada. Pastor, eu não consigo, tenho que tomar medicação. Faça outro tipo de jejum. Mas se você consegue, faça, não é
difícil. Não é difícil. Talvez se você não jejua, nas primeiras vezes que você jejuar, vai te dar uma dor de cabeça terrível. É bem assim, irmão. Mas depois o teu corpo acostuma. Quando nós estamos de jejum, nós estamos fortalecidos. Fortalecidos. Aleluia! Letra F. Saber quem eu sou em Cristo Jesus. Saber a minha posição em Cristo. O que Cristo conquistou para mim. Eu tenho que me conhecer diante dos olhos de Deus. Quem eu sou. O que Ele conquistou. Qual é a minha herança. Se eu não souber estas coisas, irmão, eu posso perder a batalha. Você conhece o teu general? Conhece o que ele conquistou? Vou ler alguns textos para você ver. Efésios 2:6 diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aonde nós estamos assentados com Cristo? Quando nós fizemos uma aliança com Ele, nós estamos assentados nas regiões celestiais, acima dos poderes, dos principados, potestades, dominadores. Amém? Nós estamos acima, porque Cristo conquistou isso. Então, se eu sei disso, o inimigo começa a me atacar, eu começo a orar, eu começo a jejuar, e eu começo a dizer para ele: arreda-te, porque eu estou assentado com Cristo acima das regiões celestiais, e em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Olha o que diz em Colossenses 2,15: e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Jesus venceu o diabo, Jesus venceu os demônios, Jesus venceu os principados e potestades, aonde? Na cruz. Quando eles olharam e pensaram: vencemos o Filho de Deus, Clédio, matamos. O que aconteceu no terceiro dia? O poder de Deus veio sobre ele e o levantou dos mortos, e ele está vivo e sentado à direita de Deus Pai, esperando o dia de buscar a sua igreja. Ele está vivo, ele venceu. Se Cristo venceu e eu estou em aliança com Cristo, sou um com Ele, eu também estou na posição de vencedor. Mas se eu não sei isso, o inimigo pode me enganar, e eu posso me ver como um derrotado, eu posso me ver como um qualquer. Você não é um qualquer, mas ele quer que você pense que você é um coitadinho, que você é um qualquer. Você não é um qualquer. Você é um filho de Deus, um representante dele nessa terra. Ele vai te dar, ou já te deu, poder e autoridade para representá-lo. Aleluia. Eu não sou um qualquer. E não é orgulho, não é soberba, é porque eu conheço quem eu sou em Cristo. Você conhece quem você é? Sim ou não? Letra G. É todo o alfabeto, tá, irmão? Não é nada. Só para enganar a torcida. Letra G. Me enchendo do Espírito Santo. Me enchendo do Espírito Santo. Efésios 6:10 diz: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. O Espírito Santo é a fonte do poder. Aleluia. Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto vos sejais revestidos de poder, para os apóstolos, para os discípulos. E ali eles foram revestidos, e eles venceram as astutas ciladas do inimigo. Como que eu me encho do Espírito Santo, irmão?
andando em santidade, obedecendo a Jesus, orando, jejuando, louvando a Deus, tudo isso vai enchendo o cristão com o Espírito Santo. Aleluia! E o poder de Deus começa a habitar dentro de mim. E eu fico fortalecido para enfrentar o meu adversário. Letra H, vestindo a armadura de Deus. Missão para você, diga missão. Temas de casa, leitura de Efésios capítulo 6. Você vai ler. Eu não vou falar sobre toda a armadura aqui por causa do tempo. E letra I, orando no Espírito. Orando no... Quem viu o pastor Jefferson louvar aqui, levanta a mão. Teve um momento que ele falou uma linguagem que você não entendeu. Sim ou não? Ele começou ali. Tu entendeu o que eu falei? Não, nem eu. Essa é uma linguagem que Deus dá para o cristão, chamado línguas estranhas, oração no Espírito. Quando você ora desta forma, todos podem receber este dom, essa capacidade de orar desta forma. Todos nós, quando eu oro em Espírito, minha mente não entende, o diabo não entende, mas Deus está entendendo que eu estou orando, e a minha fé está sendo edificada. Eu não tenho tempo de ensinar muito aqui sobre isso hoje, mas o apóstolo Paulo, ele vai dizer: eu oro muito no Espírito. Por que esse homem de Deus, o apóstolo Paulo, orava no Espírito? É porque tinha um mistério aí, irmão. É porque tinha algo bom aí, meu irmão. Aleluia. Ore no Espírito. Se você já ora em línguas, ore no Espírito. Quando nós estamos orando em Espírito, o nosso adversário fica feliz ou fica triste? Fica triste, irmão. Ele fica doidinho. Pode vir para cá já, pastor Gerson, para mostrar para a igreja que já estamos indo para o final do culto. Aleluia. Quando nós oramos no Espírito, ele fica doidinho, alucinado. O que esse miserável está falando? O que ele está dizendo? O que ele está orando? Ele não sabe. Aleluia. Amém, querido? Se coloque de pé nesta noite. Quantos aprenderam aqui? Como eu disse para os irmãos, eu precisei correr muito. Esse é um tema de seminário, para nós sentarmos o dia inteiro aqui, aprendermos e tirarmos dúvida. Vamos fazer ainda esse ano um seminário sobre esse tema? Aleluia. Está ligado na terra, está ligado no céu.